E o livro de Deuteronômio, ele tem um papel agora de fazer uma transição da Torá para os livros históricos, né? Porque a gente veio na crescente aqui do momento em que Israel sai lá do Egito, e aí param no Monte Sinai, depois de todos os milagres, as pragas, tudo aquilo ali que aconteceu, o Mar Vermelho e tudo mais, eles param lá no Sinai, e aí agora eles rumam, né, após ali os eventos de Levítico, eles rumam para a Terra Prometida, então você tem toda a narrativa de Números ali, onde, na verdade, algo que deveria ser apenas alguns dias, como o comecinho do livro de Deuteronômio começa dizendo, muito devagar, 2 meses. Não é que eles foram devagar demais e demorou 40 anos. É que eles não entraram mais. Então, eles bateram lá, eles chegaram lá no tempo certo e voltaram, né? E ficaram vagando ali, vagando, porque foram rebeldes. Então, você vê que, assim, tem um tema muito importante na Torá, e, na verdade, no Antigo Testamento como um todo, que vai se concretizar muito mais no Novo, que muitas vezes a gente não leva tanto em consideração da forma como se deveria, que a gente já mencionou desde o Gênesis, que é o tema do descanso, né? Então você vê assim, na criação, enfaticamente o tema do descanso, mas parece que depois que você sai de Gênesis 1 e 2, acabou, né? Você vê lá no mandamento de novo, né? E aí, vida que segue. Mas a Torá, basicamente, é um relato sobre como tentar entrar no descanso e falhar miseravelmente. Então eles tentam o tempo todo, o livro de Números vai mostrando pra gente o quanto eles não conseguem descansar, então eles têm que ficar esses 40 anos ali girando. E agora, finalmente no livro de Deuteronômio, eles estão agora numa segunda geração, toda aquela geração que tinha renegado, que tinha se recusado a entrar no descanso, por causa da desconfiança deles, por causa da falta de fé, eles agora estão finalmente mortos, toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, né, os 2 espias que confiaram. E agora essa segunda geração, esse segundo pessoal agora que não morreu no deserto, que eram as crianças naquela época, né? Estão agora com as mesmas idades dos seus pais, eles estão então finalmente prestes a entrar na Terra Prometida. Então Moisés, com essa preocupação da postura deles em relação aos seus pais, chama todos eles, os reúne logo antes de entrar, né, ali às margens do Jordão e reafirma o pacto da aliança de Deus com eles. Por isso que Deuteronômio, na verdade, se chama a segunda lei, ou a lei pela segunda vez, né? Ele vai relembrar todos os pontos principais ali. E o livro de Deuteronômio ele é dividido em 3 seções muito interessantes, que na verdade são 3, digamos assim, sermões ou discursos de Moisés. E essas 3 divisões, elas são bem interessantes, porque a primeira divisão é sobre o passado do povo de Israel. Então Moisés vai fazer um sermão fazendo o quê? Uma recapitulação de tudo aquilo que aconteceu na história do povo, do Êxodo até agora. E aí, na segunda sessão, a sessão do meio ali, você tem, na verdade, um relato sobre o presente, o que eles precisam, então, fazer de agora em diante. Então, ali ele vai ter essa apresentação de uma coleção de leis, relembrando algumas leis, adaptando outras, fazendo alguns ajustes, porque antes eles estavam no deserto, agora eles vão construir uma sociedade, né, uma cidade, de fato, um país e tudo mais. E, por fim, o terceiro discurso de Moisés é sobre o futuro. Então, é um discurso vislumbrando recomendações, profecias e tudo mais. Então, na verdade, a gente pode dizer que o primeiro é uma sessão histórica, a primeira sessão ela é histórica, a segunda sessão ela é legal, né, no sentido de legalidade, né, de lei, e a terceira, finalmente, é uma sessão profética. Moisés ele vai instruir o povo quanto ao futuro, ele vai exortar o povo, ele vai dizer o que vai acontecer, e ainda assim, né, isso não vai ser positivo, mas ainda assim ele vai dar um ponto final no livro de esperança, de admoestação, mas também de esperança. Todo o livro ele é escrito no formato de fato, um documento legal de pacto, de aliança na época, né? E aí ele tem o tempo todo esse chamado do povo a reafirmar o pacto, reafirmar então a sua conexão com Deus através do lance da aliança, né? Como a gente viu desde o começo, o ponto principal que resume toda essa narrativa do Antigo Testamento que vai se destrinchar tudo em Cristo depois, é a relação dessa aliança, desse pacto, dessa sociedade com Deus que a gente vê já em Adão, que é a relação de bênção com Deus, onde Deus abençoa a humanidade através do ato da criação, da sua própria presença. Isso se desemboca numa relação horizontalizada de mim com o próximo, né, entre os seres humanos, e finalmente a responsabilidade da criação do ser humano criado de cuidar da terra, de cuidar, né? E isso vai então ser reafirmado lá na frente em Noé, vai ser reafirmado mais uma vez em Abraão, quando Deus promete a Abraão: eu vou te abençoar, eu vou restaurar. Veja, Abraão está lá totalmente afastado de todo mundo, junto com todas as outras nações pagãs. Deus chama Abraão e fala assim: eu vou te dar a bênção da minha presença, algo que ninguém no mundo hoje tem. Então eu vou te abençoar
vou tornar o seu nome próspero, vou te dar uma grande nação, ou seja, a horizontalidade da relação aqui da aliança, e essa grande nação vai herdar então uma terra, e a ideia então é que essa nação represente agora esse retorno ao Éden, nessa tentativa, eu falo tentativa aqui, né, entre aspas, porque não é como se Deus estivesse tentando e errando de propósito, né? Mas Deus está demonstrando que através de performances humanas, esse descanso que a gente mencionou antes nunca vai chegar e o cumprimento da aliança nunca vai chegar. Então é como se Deus pedagogicamente estivesse mostrando assim, olha, eu vou dar para vocês todas as condições de vocês conseguirem por conta própria. E aí quando vocês finalmente falharem miseravelmente, aí vocês vão recorrer a mim. Né? E o livro de Deuteronômio agora ele é muito importante, porque Moisés vai recapitular tudo isso. Então ele começa na primeira sessão aqui já, os primeiros 4 capítulos, contando para o povo tudo o que aconteceu. E aí ele relembra toda a rebelião que o povo teve no deserto, o momento onde Deus ele pessoalmente desce no Monte Sinai, dá a sua lei, conversa com eles sobre isso. E todos eles reafirmam o tempo todo, né? O que o Senhor falou, faremos. O que o Senhor falou, faremos. E aí Moisés vai mostrando que, na verdade, isso nunca ocorreu. Toda aquela geração durante os 40 anos no deserto, o tempo todo rebeldes, e ao mesmo tempo, Moisés recapitula o quanto Deus foi gracioso com eles, apesar de toda a rebeldia. Várias vezes Deus falou em destruí-los completamente e voltou atrás, dentro da sua misericórdia, dentro do seu caráter de amor e da promessa que ele havia feito a Abraão desde o início. E então, esses 4 primeiros capítulos vão mostrar pra gente a falta de confiança do povo no poder de Deus, o quanto essa dificuldade de confiar em Deus e confiar o tempo todo em si mesmo os impede de entrar no descanso, né? A recusa de Deus, então, em deixá-los, ou essa primeira geração, pelo menos, entrar ali na terra, possuir a terra que ele havia prometido. E aí ele vai recapitular sobre essas andanças, sobre esses ciclos de tudo que aconteceu ali, das doenças, das pragas, e como Deus os socorria, e como eles iam para a idolatria, e eles reclamavam e tudo mais. E ainda assim, a provisão graciosa de Deus em tê-los preservado muitas vezes ali, até que toda essa geração finalmente padecesse, né? E algumas vitórias militares que eles têm aí muito antes da Terra Prometida, no meio do deserto ali, eles enfrentam outros povos e tudo mais. Então, a ideia ali desse primeiro discurso de abertura é falar, olha, Deus foi fiel o tempo todo, vocês foram rebeldes o tempo todo. E finalmente aqui estamos na Terra Prometida. Apesar de toda a infidelidade de vocês, Deus foi fiel à aliança, e aqui está diante de vocês a promessa de vocês receberem aquilo que foi finalmente prometido por Deus ali, né? Tem um verso-chave aqui, no final desse ciclo inicial do seu sermão, que é o verso 33 do capítulo 4, onde ele diz, perguntem, perguntando ali para o povo, né? Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve algum Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e nenhum outro há além dele. E aí no verso 40 ele diz, portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo sempre. Então veja, no verso 40 ele chama o povo à fidelidade à aliança. Guardem a aliança, guardem os mandamentos. Mas ele fala isso em cima de uma prerrogativa. Qual é? Vocês lembram o que Deus já fez por vocês. E ele pediu que vocês fossem obedientes e vocês não foram. Ainda assim, ele foi fiel. E ele livrou vocês, ele cuidou de vocês, ele tirou vocês do meio do Egito. Vocês viram isso, vocês sabem o que aconteceu, vocês viram as grandiosas obras de Deus. Por causa disso, então, é que vocês vão continuar na aliança. Não para que eu fique satisfeito, né, no caso de Deus falando, não para que eu fique feliz porque vocês estão me obedecendo, mas para que vocês tenham uma vida abundante e prolonguem a vida de vocês na terra ali, que eu estou dando para vocês para todo sempre, né? Então esse é o final desse primeiro ciclo, esse é o resumo de toda a história, Deus tem sido gracioso, então a exigência que ele faz na aliança é, sigam somente a Deus. Esse tema da idolatria vai ser muito recorrente em Deuteronômio, ela vai voltar o tempo todo, por quê? Porque a idolatria, na verdade, é a infidelidade a Deus. E por causa da idolatria, por causa da quebra do primeiro mandamento, você distrata todos os outros. Então não tem como você ser fiel à aliança se você já não começar corretamente, que é mantendo a sua fidelidade a Deus e não buscando esses outros deuses, né? Aí fica essa pergunta, então, nesse primeiro ciclo, como, então, eles vão obedecer a essa ordem de seguir a vontade de Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas, né? Como eles vão, então, obedecer a Deus, obedecer essa ordem quando eles estiverem na terra? E aí Moisés
conduz o povo àquela que é assim a mais importante, a mais famosa, a mais recitada oração do povo judeu, que é a oração da Shema. Shema que significa ouça ou ouvir, é o verbo ouvir, né? E aqui no capítulo 5, antes de ele ir para esse trecho, ele então dá a repetição da lei dos 10 mandamentos, que na verdade são as 10 palavras, né? Essas são as palavras do Senhor teu Deus. E aí, quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, Moisés vai dizendo, quando falava comigo, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras que esse povo falou, e em tudo isso eles falaram muito bem. O que o povo falou muito bem? Quando o povo ouvia a lei, o que o povo respondia? O que o Senhor falou, nós faremos tudo. Deus diz assim, eu ouvi as palavras deles, e eles falaram certinho. Só que o que ele diz em seguida? Quem dera eles tivessem sempre o quê? Tal coração, para que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles, para todo sempre. O que Deus está falando aqui? Na boca para fora está tudo certo. Só que tem um problema fundamental nessa relação, que é o coração. Então o tema do coração também vai ser muito recorrente aqui no livro de Deuteronômio. Existe um problema fundamental, né? É interessante porque muitas vezes quando as pessoas estão discutindo o Novo Testamento, eles falam assim, não, porque no Novo Testamento é a questão da graça, é a questão do evangelho, mas lá atrás era a lei. Deuteronômio é enfático em dizer, o coração de vocês não é capaz de obedecer a minha aliança. Vocês têm um problema fundamental por causa do pecado que está no coração de vocês. E isso vai ser repetido várias e várias vezes, mas no final do livro, Moisés vai dar uma promessa em relação a esse mesmo problema do coração, e a gente vai ver quando a gente chegar no fim. Então aqui no capítulo 5, ele recapitula os 10 mandamentos e diz, olha, seus pais disseram que iam guardar e vocês agora estão repetindo a mesma coisa. E Deus disse, olha, a intenção de vocês é boa, mas eu sei que vocês não vão fazer. No capítulo 6, então, Moisés vai recitar essa Shema, ele vai compor essa oração, onde ele diz as questões básicas dessa relação que o povo deve ter então com Deus. E ele diz, escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse escute aqui que ele está falando não é simplesmente você ouvir como o povo estava ouvindo. O povo ouviu, o povo respondeu. Esse escutar tem muito mais a ver com colocar em prática. Quando a sua mãe pede para você fazer algo e você não faz, e sua mãe diz o quê? Você nunca me escuta. Ela não está falando que você não me ouve, que você nunca ouve o que eu estou falando. Você não me escuta, você não faz o que eu peço. É isso que ela está dizendo, né? Então, escute, ou seja, faça o que eu estou dizendo. Pegue aquilo que eu estou falando, coloque no seu coração, coloque no seu íntimo e ponha isso em prática. O quê? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A palavra único aqui é a palavra errad, que não é único no sentido de uma unidade, mas é no sentido coletivo, né? Como um cacho de uva ou um coletivo, né? Então, a ideia de que o Senhor é único, não necessariamente que ele é um só item ali, né? Então, ele dá essa ideia coletiva mesmo aqui no meio dessa oração. E ele diz, portanto, ou seja, quando você escuta, quando você põe no seu íntimo, quando você absorve a ideia de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, qual que é a consequência natural de que ele é o único Senhor da sua vida? Você deve amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Ou seja, na verdade o original aqui é com todo o seu ser, né? Com tudo que você é. Com tudo aquilo que você é, você deve amar o Senhor teu Deus. Essas palavras que hoje lhes ordeno, ou seja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse aqui é o cerne de todo e qualquer mandamento. Você não tem como ter uma abordagem a qualquer ordem de Deus se você não colocá-lo o quê? Como Senhor. Tem até um episódio muito interessante que Pedro está falando com Jesus e Jesus dá uma ordem para Pedro e Pedro fala assim, não, Senhor, jamais. Mas como é que ele é o seu Senhor? Ele é o Senhor da tua vida, o que ele fala é lei, mas você fala não, Senhor. Ou é não ou é Senhor, não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Para Senhor você fala sim, Senhor, né? Então, a ideia de ele ser o seu Senhor e você amá-lo é porque ele é o seu único Senhor. Então, se você tem mais de um Senhor na sua vida, e geralmente isso acontece por causa dos ídolos do nosso coração, e ídolos aqui, né? Acho que é importante frisar, não são essas imagens do Antigo Testamento, como a gente vê nesses povos, mas toda e qualquer vontade nossa que a gente coloca no lugar de Deus, inclusive as coisas boas da nossa vida, um trabalho, uma relação, dinheiro, enfim, qualquer coisa, mesmo as coisas boas que a gente coloca no lugar de Deus, a gente já está tendo um novo Senhor na nossa vida. E a gente sempre vai agir em função do Senhor que mais manda em nós, né? Então, se os meus planos, os meus sonhos são o meu Senhor, a minha vontade, a minha obediência e o meu amor vai ser para essa coisa. Então, a gente serve aquilo que a gente mais ama na vida. E Deus está falando aqui, olha, se você não me amar de todo o seu coração, você vai atrás de outros deuses. E essa é a grande sina de Israel em todo o Antigo Testamento. Então, qual que é a coisa essencial, principal, mais importante de todas? O Senhor é Senhor. Deus é o nosso Senhor.
e Ele é o único Senhor. Essa é a grande verdade. Então, estas palavras que hoje lhes ordeno, que palavras? Que Deus é o único Senhor na sua vida, elas estarão para sempre aonde? No coração. Porque onde está o problema fundamental da obediência deles? No coração. Você as inculcará a seus filhos. Inculcar aqui é literalmente o verbo, ele quer dizer você fazer... É uma força de expressão, tá? Não vai fazer isso. Literalmente você fazer um furo na cabeça do seu filho, abrir um buraco e inserir essa informação, certo? Então é uma figura de linguagem, ó. Enfia isso na cabeça dos seus filhos e delas você vai falar o quê? Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Basicamente ele está falando, olha, faça com que a sua rotina de vida gire ao redor dessas palavras. Que palavras? Que o Senhor nosso Deus é único, é o nosso único Senhor e Ele merece toda a nossa devoção e todo o nosso amor. É muito impressionante, e trazendo isso para os nossos dias, né? Como é que a gente sempre trata a palavra de Deus e as coisas de Deus como algo secundário na nossa vida. Ele é um detalhe, ele é um adorno na nossa vida, ele não é a coisa principal. A gente tem a nossa vontade, as nossas missões, os nossos planos, os nossos sonhos, e ao redor dessa nossa vida gira Deus. A gente não coloca Deus como nosso único Senhor e as coisas giram em torno disso. Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não. A gente busca todas estas coisas e no caminho a gente tropeça nas coisas de Deus quando dá tempo. Ele está falando aqui, olha, quando você se sentar para comer e você estiver lá jantando, tomando café da manhã com sua família, converse sobre as coisas de Deus. Quando você estiver passeando no parque, quando você estiver entre amigos, quando você converse sobre as coisas de Deus, relembre, faça com que isso seja parte da sua conversação. Assim como é tão fácil a gente conversar da série que a gente está assistindo, do último jogo de futebol, de Masterchef, BBB e quem vai ser o presidente do Brasil. A gente conversa sobre tudo, mas parece que as coisas de Deus elas são restritas ao espaço que a gente chama de espaço sagrado. Que é isso aqui, esse momento agora. E quando você gasta ali 15 minutos do seu dia para ler uma lição, uma meditação, alguma coisa assim, você já está assim, no 2%. E eu não estou falando isso como se fosse uma coisa boa, né? Isso é na verdade, isso é uma crítica para mim, para nós como servo de Deus, disfarçado de elogio, né? Então ele está falando, olha, coloque isso no seu caminho, quando você estiver andando, né? Quando você se levantar, quando você for se deitar, tudo isso. E aí ele diz uma coisa que vai ser uma expressão muito interessante usada lá no final da Bíblia. E você vai reconhecer ela agora. Você deve amarrá-las como sinal aonde? Na mão e como frontal entre os olhos. Também conhecido como? Testa. Sinal na mão e na? Testa. Onde isso aparece de novo? Em Apocalipse. Tudo começa aqui. Qual ideia você deve colocar como sinal na sua mão e na sua testa? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Toda a sua vida deve girar em torno do seu amor a Ele. E quando a gente vai lá para o final da Bíblia, qual que é a grande discussão? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o centro da sua adoração? E a gente acha que e toda a nossa discussão lá no final é sobre... Não, é a besta. A besta querendo... Só que, como a gente vai ver, o padrão babilônico em toda a Bíblia nunca foi uma outra pessoa ou outro ser que você coloca como centro da sua adoração. É a sua vontade, o seu coração e os seus desejos que são colocados no centro de tudo. E isso é só um caminho para você chegar lá. Esses deuses, esses ídolos, eles são só um atalho. Pensa na idolatria, por exemplo, né? Como ponto central dessa discussão. O que é um ídolo? Os ídolos daquela época, eles eram entidades e a essas entidades era atribuído o quê? Uma área específica da realidade. Vocês estão entendendo mais ou menos? Tipo, chuva, fertilidade, deu sol. Eu preciso de sol, porque só chove em Dublin. Eu preciso, né? Eu preciso de sol em Dublin, então eu preciso sacrificar o Deus do sol. Agora, eu preciso que chova na minha horta, eu preciso que a minha esposa tenha um filho, eu preciso que o meu rebanho... Então, para cada área da realidade da sua vida, você tinha uma divindade, e para ela você sacrificava. No fim das contas, quando você ia atrás de uma divindade, você não estava buscando a divindade, você estava buscando o que ela tem para te oferecer. Hoje, a gente só cortou o caminho. A gente já vai direto naquilo que a gente quer. A gente não precisa ir atrás de uma divindade. Porque a divindade, no fim das contas, somos nós. Quando todas essas pessoas iam atrás dessas divindades, elas estavam indo atrás delas mesmas e dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas prioridades. Então, idolatria, no fim das contas, é eu colocar a minha vontade no centro de tudo. Na verdade, a gente pode chamar de egolatria. Porque é o meu ego, é o meu eu, é a minha vontade acima de tudo. Então, isso está frontalmente em oposição ao maior e mais importante mandamento. Quando Jesus é perguntado lá no Novo Testamento, Senhor, maior de todos os mandamentos, Jesus cita o quê? Ele cita exatamente esse trecho. Ame o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com o teu coração, com tua alma, com a tua respiração, com a tua vida, com tudo o que você é.
que ele vai citar lá de Levítico, lá atrás, né? Quando ele está falando do padrão de santidade, que é um reflexo natural de tudo isso daqui, mas começa por aqui. Você só é capaz de amar o seu próximo como a ti mesmo se primeiro você reconhece que essa ordem vem do Senhor, que é o teu único Senhor. E aí você as escreverá nos umbrais de casa, nas suas portas, enfim. O que ele está falando basicamente aqui é, coloque isso dentro da realidade da tua vida, faça com que isso seja mais do que simplesmente um detalhe, um adorno, um momento da sua vida. Porque senão você vai esquecer. E a gente já vai ver qual que vai ser o efeito desse esquecimento nos livros seguintes. Mas por hora, essa é a ordem, esse é o fechamento que Moisés vai dando aqui a esse discurso. Escute, né? E escutar aqui é obedecer. Ame, no sentido de devoção. Você vai servir somente a esse Deus. E ele é o seu único Senhor, portanto não vá atrás dos seus ídolos, né? E aí Moisés vai enfatizar isso no capítulo 7, falando para que eles destruam completamente os ídolos estrangeiros. No capítulo 8, ele fala para eles nunca se esquecerem da fidelidade de Deus, como Deus tem agido na vida de Israel desde o Egito e tudo mais. E no capítulo 9, ele lembra o grande perigo mortal que a idolatria é capaz de fazer, né? Eu ouvi uma vez um pregador falando assim, essa ideia de coisas que aparecem repetidas na Bíblia muitas vezes é uma prova de importância do tema. Isso não é verdade, porque, por exemplo, a idolatria aparece na Bíblia de cabo a rabo e hoje não é uma coisa importante. Como assim? Né? Você está falando só do toquinho de madeira com 2 olhinhos ali, uma boca que você fica... realmente isso não é importante, mas será que a idolatria se resume a isso? E Moisés está falando, olha, a idolatria é algo que vai carregar. E quando a gente chega no Apocalipse, toda a discussão ali é idolatria. É adoração. Adoração e idolatria estão ligadas nessa briga constante. Quem vai ser o centro da sua devoção final, de todo o seu amor? E tudo isso é porque Deus está chamando Israel para um propósito muito específico, que sempre é reafirmado em toda a Torá. E aqui no capítulo 7, no verso 6, ele vai dizer, olha, vocês são povo santo para o Senhor, que é uma coisa que é repetida em Levítico o tempo todo, né? Vocês são povo santo, ou seja, vocês foram separados para um propósito específico. O Senhor, o seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio, particular. O Senhor os amou e os escolheu não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, porque vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus e ele é fiel. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Então veja só, o que ele acaba de falar aqui? Deus separou vocês como povo santo, ele tirou vocês do Egito e deu todo o amor, afeto, fidelidade, misericórdia e cuidado a vocês, porque vocês tinham algo a oferecer? Não, vocês não tinham nada para oferecer. Mas porque ele os amou, é um ato totalmente soberano de Deus de decidir amar Israel, decidir chamar Abraão. Mas por que Abraão, Senhor? Porque sim, porque eu quero. Porque essa é a minha vontade. Eu o amei, eu chamei, eu constituí ele um povo, eu fiz uma promessa a ele. Então, o que é que Deus requer de vocês? Todo e qualquer requerimento que vem agora nessa sessão, que vai ser a sessão da lei, ela vai suceder o quê? Uma lembrança da fidelidade divina, certo? Então ele diz, olha, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje eu ordeno a vocês, para o bem de vocês. Eis que os céus e os céus do céu são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, e aqui ele volta ao tema do coração, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. O tema da circuncisão era constante entre eles fisicamente, né? Desde aquele ato lá de Abraão, de começar ali. Abraão, o que gera, a gente conversou isso lá em Gênesis, né? O que gera a ordem de Deus de pedir que Abraão se circuncide? O ato dele usar o seu membro ali, o seu membro sexual masculino, para cumprir na sua própria carne, pela sua próprio esforço, a promessa que Deus tinha feito de forma sobrenatural. Então Deus falou assim, então agora você vai colocar um sinal no seu membro, que é onde está o quê? A prova da sua infidelidade, da sua obstinação de tentar resolver por conta própria. Então veja, qual que é todo o simbolismo essencial, fundamental, radical da circuncisão? É a descrença, é a tentativa de tentar resolver as coisas por conta própria. Então Deus agora está falando assim, olha, esquece o pipi, não é esse o problema.
O problema não está ali. Acordou? Bom dia. Então, assim, o problema não está aí. O problema, de novo, é interior. Portanto, onde está a maior fonte de obstinação e de tentativa de colocar a si mesmo como fonte de resolução dos problemas? Está aqui. Claro que, assim, na mentalidade do povo daquela época, o coração é a mente, né? Então, toda a vontade, todo o pensamento, todos os desejos são o coração. A gente sabe que hoje a nossa razão é aqui. Então, basicamente, é só você inverter. Mas também o coração tem essa ideia da paixão, da nossa volição, né? De fato, assim, do nosso desejo, de fato. A gente pode até racionalizar alguma coisa, mas parece que na hora do sentimento, quem manda, a gente fala, quem manda é o coração. Então, o que precisa ser circuncidado, no fim das contas? A fonte da sua volição. Só que, ao mesmo tempo, essa é uma ordem impossível para Israel, porque eles não conseguem tirar o coração, circuncidar e colocar de volta sem morrer. Então, o que você vai resolver? E aí, de novo, fica esse tema. Como é que a gente vai obedecer, então? Como é que a gente vai ser essa nova criatura? E aí, então, a gente vai para a segunda seção de Deuteronômio, que são as leis. E aqui, de novo, a gente não vai entrar em detalhe, porque é muita coisa. E, basicamente, assim, são leis dentro de um contexto específico, para um povo específico, num contexto de santidade, saindo do deserto, indo para a sociedade, dentro de uma situação diferente de sociedade. Então, quando a gente vai ler essas leis, elas são bem complicadas, a gente sempre tem que buscar entender assim, qual que é o princípio essencial por trás dessa lei. O que Deus estava tentando ensinar ali para o povo? Qual que é o princípio de preservação, de misericórdia, de fidelidade? O que Deus está tentando extrair ali do povo, né? Então, por exemplo, a primeira sessão aqui, ele fala sobre a ideia de você dar o dízimo, né? De você oferecer parte daquilo que você recebeu como pagamento do seu salário, dos seus ganhos e tal, para manter a fidelidade ali ao templo, para manter o serviço do templo, todo o serviço ali dos sacerdotes e tudo mais. Ele fala também de um segundo dízimo, que a cada 3 anos deve ser ofertado aos pobres, para tentar diminuir a injustiça social, o desequilíbrio e tudo mais, né? Você vê que, assim, todas as discussões sociais de esquerda e direita e justiça social que a gente tem hoje, elas já eram discutidas lá atrás num livro que todo mundo chama de arcaico, né? Deus já demonstrava ali a sua preocupação em dirimir todos os problemas. Por quê? Porque parte da aliança é a bênção de Deus, vertical, mas existe também o quê? A nossa responsabilidade horizontal, porque nós somos um coletivo da criação, nós não somos indivíduos, né? O que é a imagem e semelhança de Deus, como a gente viu na criação? Não é Adão, é Adão e Eva, representando a imagem coletiva de Deus, que Deus é amor. Essa foi a introdução de todo o nosso estudo, né? Então a gente vê também leis ali a respeito das autoridades que vão estar sobre eles, profetas, o próprio rei, os sacerdotes, todos eles devem estar submetidos à autoridade divina. E aí existe uma promessa aqui muito interessante que também vai fazer eco lá para o Novo Testamento, quando Moisés fala no capítulo 18, verso 18. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Então Deus fala para Moisés, olha, eu vou levantar um outro de você que vai me obedecer plenamente. Porque nem Moisés, que era Moisés, foi capaz de obedecer plenamente à vontade de Deus. Mas ele está falando, eu vou levantar um profeta que vai fazer perfeitamente aquilo que eu lhe ordenar e vai falar para vocês. Então a gente tem esse eco de Jesus como, principalmente em Mateus, né? Jesus como o novo Moisés que vai refalar toda a lei, reexplicar toda a lei e tudo mais, de acordo com, de fato, a visão e a intenção que Deus tinha para aquele povo. Só que aqui a gente está falando de um povo recém-saído da escravidão, com uma mentalidade muito menor. Então, essas leis que Deus está dando agora são para deixá-los civilizados, diferenciados de outros povos. Então, assim, quando a gente tem a tendência de abrir Deuteronômio, Levítico, Êxodo, e comparar as leis daquela época com as leis de hoje, isso é uma tremenda de uma inabilidade de você entender o que está acontecendo. Porque se você pega essas leis da Bíblia e compara com as leis da época de outros povos, Código de Hammurabi e outros mais, você vai ver a tremenda discrepância, o quanto as leis da Torá, elas são assim, um upgrade absurdo em relação ao que se entendia como justiça na época, né? Dente por dente, olho por olho, bababá, toda essa coisa da violência ali, não, retribuição e tal. Eu falo assim, não, vamos criar aqui uma cidade de refúgio, porque vai que a pessoa é inocente. Não, mas tocar retribuição, restauração, redenção. Se por acaso a pessoa perder a sua terra ou a sua liberdade por causa de uma dívida, a gente vai ter um meio aqui de redimir. Então, todo um sistema de preservação da justiça era criado que, assim, atropelava de 100 a 0 qualquer lei civil e social que você tinha na época. Então, você tem que comparar as coisas segundo o seu próprio tempo, não de forma anacrônica, né? Não tirar uma realidade de... Aí, essa semana eu estava ouvindo um podcast lá do... Não sei se vocês conhecem aquele Monark.
que ele tem o Flow Podcast, mas agora ele tem um podcast solo. Ele estava discutindo com outro rapaz sobre a Bíblia e ele... porque a Bíblia tem umas coisas absurdas, tipo, não pode comer camarão, não pode fazer tal coisa. Onde já se viu, o que tem a ver? Eu falei assim, mas cara, você está tentando raciocinar um negócio de 4 mil anos atrás, 2 mil, 3 mil anos atrás, com hoje. As situações são muito... totalmente fora de contexto. Então, assim, a gente sempre deve olhar o contexto histórico, o contexto social e tudo mais. Então, enfim, na hora de você ler esse tipo de lei, você tem que tentar entender assim, o que Deus estava tentando fazer para esse povo, preservar, colocar em termos de justiça. E aí você vai extrair vários princípios disso para a nossa vida. Algumas leis, elas continuam para a gente hoje, normalmente, porque são questões éticas, morais e outras coisas mais. Outras você vai ver que tem a ver com a civilização, tem a ver com o contexto da época e tudo mais. E a gente tenta entender quais são os princípios por trás disso e aplicar para a gente hoje, enfim. Mas aí, toda essa coleção de leis, elas vão ser apresentadas dentro desse contexto aí, após ele falar assim, olha, a primeira coisa que vocês devem ter em mente, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, então toda a nossa devoção deve ser a Ele. Isso deve estar no coração de vocês, para que vocês possam, enfim, entender e compreender qual é a vontade dele, e aí ele passa, então, nessa segunda sessão, a descrever toda essa vontade. Ou seja, como é que vocês vão amar o Senhor teu Deus? Cumprindo essa sessão de regras aqui. Claro que isso aqui é só um termo pedagógico, isso aqui é só um pontapé inicial. Essa aqui não é a vontade plena de Deus no sentido de que a gente esgota a sua justiça, a sua misericórdia, mas é um pontapé inicial. Como é que eu trago isso então para a realidade da minha vida? Então as leis de Deus para Israel, elas estão inseridas na sua economia, na sua política, na forma como eles vão se relacionar uns com os outros. Em toda a realidade prática da vida deles, o dedo de Deus e a soberania de Deus está ali, né? Então, por isso que Israel deveria, ao viver esse tipo de vontade de Deus, ser então esse demonstrativo, esse case de sucesso, né? Esse caso prático de que dá certo quando você faz a vontade de Deus. Só que a gente sabe que deu errado, né? Porque, de fato, eles não o fazem. E aí, por causa disso, então, a gente vai para a terceira sessão de Deuteronômio, que é o sermão final aqui de Moisés, onde ele, então, vai profetizar, ele vai exortar o povo, né, dizendo assim, olha, todas essas leis que eu coloquei diante de vocês, saibam que maldito é aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Então, quando você pega essa sessão final e você começa a contar, você vai ver que tem 14 versos de bênçãos. Se vocês forem fiéis, eu vou fazer vocês prosperarem assim, assim, assim. Se vocês me obedecerem aqui, eu vou te dar isso, isso, isso. São 14 versos de bênçãos. E aí, em seguida, ele começa a dar as constituições de maldições. E são 70 versos de maldição. Ou seja, mais de 4,5 vezes mais maldições do que bênção. Então, você olha para isso e você fala assim, poxa, mas as maldições são terríveis e as bênçãos só vão vir se a gente cumprir todas as palavras dessa lei. Se a gente for perfeito na nossa obediência a Deus. Então, o que a gente vai fazer, né? Então, Moisés fala, olha, eu estou colocando diante de vocês aqui a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a bênção para que vocês tenham vida e tudo mais. Só que o povo está diante dessa expectativa. Tá, mas não eram vocês que algumas páginas atrás estavam falando tudo que o Senhor falou faremos, né? Tudo que o Senhor falou a gente vai obedecer. E aí aqui a gente tem, por exemplo, uma amostra de bênção no capítulo 28, verso 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que vocês colocarem a mão, Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Então aqui ele dá o que ele exige e qual é o propósito dessa exigência e quais são os benefícios disso tudo acontecer dentro do propósito da bênção. No verso 36 ele dá aqui assim, a maldição que vai ser a mais terrível de todas. E aqui ele já está meio que profetizando. O Senhor levará vocês e o rei que vocês tiverem constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram. Nem vocês, nem os seus pais, e lá vocês servirão outros deuses feitos de madeira e de pedra. Vocês serão objeto de horror, de provérbio, de escárnio entre todos os povos para onde o Senhor os levar. Então assim, ele está falando, olha, escolham a vida e por favor, não desobedeçam, tá bom? Tá bom. Aí quando vocês desobedecerem, então, gente, ó, por favor, obedeçam, tá? Tá bom, Moisés. Então, beleza. E aí quando vocês desobedecerem, então ele já está falando assim, não vai acontecer, né? Quando vocês desobedecerem, eu sei que vocês vão desobedecer, eu sei que vocês vão... E aí ele começa a dizer tudo que vai acontecer com eles. Todas essas maldições, das quais a mais pesada é o exílio. E aí, no capítulo 30, verso 1, ele diz o seguinte, quando todas essas coisas vierem sobre vocês, ou seja,
Obedeçam para que essas coisas não venham. E aí quando elas vierem, basicamente quando vocês errarem tudo, vocês vão errar, quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz segundo tudo o que lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês e os reunirá entre todos os povos, os quais o Senhor, Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. E é muito interessante porque quando a gente olha a aliança, você tem questões condicionais na aliança. Faça isso e você vai receber isso. Obedeça e isso aqui vai acontecer. Só que a questão da promessa da terra e da descendência, quando Deus dá essa promessa a Abraão, qual é a exigência de volta? Nenhuma. É uma promessa incondicional. Por isso ele está falando assim, olha, a questão condicional é se vocês vão experimentar isso. Mas independente de vocês ou não, eu vou fazer acontecer. A questão é, vocês querem participar ou vocês querem ficar de fora? Mas isso vai acontecer, a descendência de Abraão vai continuar, a terra vai continuar e tudo mais, né? E aí Deus faz então essa promessa de esperança ao povo. E aí no verso 6 do capítulo 30 vem então o desdobramento dessa questão fundamental do coração, onde ele diz, o Senhor, seu Deus, é quem fará o quê? Circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês me amem. O Senhor, seu Deus, de todo o coração, amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Então você vê, aqui na Torá, um livro extremamente legalista, o que a gente observa é Deus falando assim, ó, Deus vai agir com graça sobre Israel, apesar de toda iniquidade, através de todo pecado. Deus vai colocar em vocês a condição, o coração, a devoção, para que vocês possam cumprir isso. Né? E essas palavras, essa palavra de esperança, ela vai ecoar em Jeremias, em Ezequiel, em vários dos outros profetas, mas elas começam aqui com Moisés. Né? Numa seção do livro onde aparentemente tudo é desgraça, tudo é maldição, por causa de toda a exigência que a lei coloca de santidade diante do povo, Deus está prometendo, fala assim, olha, ainda assim, eu vou agir com vocês com misericórdia e vou colocar dentro de vocês um coração para que vocês possam obedecer. E ele diz, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, verso famoso, escolham a vida para que vocês vivam, vocês e seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a eles, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que vocês habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E aí, finalmente, no último pedacinho, já no final, ele vai fazer um cântico o Cântico de Moisés, é um capítulo inteiro de cântico, assim, aquelas músicas infinitas, né? Tipo Eduardo e Mônica, ou é Faroeste Caboclo, que tem 207 minutos, né? Não, é um DVD só para música. Aqui Moisés vai destrinchar todo um poema, e assim, olha o que ele vai falar aqui. Vocês engordaram, já está falando do futuro de Israel. Vocês engordaram, na verdade aqui está falando do meu futuro. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram, abandonaram a Deus que os fez e desprezaram a rocha da sua salvação. Ó nações, louvem com o povo do Senhor, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Ele tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então, Moisés praticamente fecha as suas palavras dizendo, apesar de tudo isso, Deus fará expiação pela terra do seu povo. O que é fazer expiação? É derramar sangue para cobrir os pecados deles. Se você quer falar de graça, você não começa nos evangelhos. Você começa na Torá. Como a gente viu lá em Gênesis 3,15, como a gente viu com Abraão, com Noé, com todos esses personagens, o tema central do Antigo Testamento, começando aqui pela Torá, é a misericórdia e a graça de Deus agindo apesar da iniquidade e da infidelidade do ser humano. Né? Então o livro se encerra com Moisés subindo ao monte para poder morrer, passando a liderança para Josué. Né? Basicamente aqui a promessa que a gente tem é Deus vai corrigir todos os erros de Israel. Deus vai expiar o seu próprio povo e essa aliança que o povo quebrou não vai ser, e quebrará, né? Não vai ser a última aliança, porque uma nova aliança está chegando. Então essa esperança dessa nova aliança, onde o nosso coração será circuncidado para que a gente possa obedecer, é a esperança, então o tema da esperança aqui de Deuteronômio, que vai impulsionar todo o resto do Antigo Testamento, toda a expectativa do povo dali para frente. Né? E aí você tem algumas questões que a Torá se encerra aqui, que ainda não estão respondidas. Né? Como é que Deus vai resolver
todo esse problema da iniquidade do ser humano, quem vai ser esse descendente da mulher prometida e tudo mais, né? Como é que Deus vai então cumprir as bênçãos definitivas, como é que ele vai circuncidar o nosso coração? Todas essas são perguntas que ficam em aberto, que os profetas, no decorrer de toda a história do povo de Israel ali até Jesus, eles vão ajudar a poder ampliar um pouco mais disso até a gente chegar em Jesus. Mas por enquanto essas são as questões que o livro levanta pra gente, né? Como é que Deus vai habitar no meio de um povo que é ímpio o tempo todo, é rebelde e tudo mais. Então, isso vai se mostrando cada vez mais conforme a gente vai avançando na história.